Olá, abençoada. Novamente aqui, Ângela Barroso, artesã de bordados e mimos. Esses mimos que vão desde tricô, crochê, peças em MDF, lembrancinhas de batizado, babitas bordadas à mão e também à máquina, jogos de toalhas de banho e outras coisas mais, macramê, artesanato em geral. Praticamente, eu conheci o artesanato quando eu tinha cerca de 12, 13 anos, quando foi uma comadre da minha mãe visitá-la e levou de presente um pano de prato. A gente até falava guardanapo. E com a barrinha feito com biquinhos de crochê. E mesmo assim, essa comadre levava também um pouco de crochê, uma agulha e ela e linhas, e ela ia fazendo, conversando com a minha mãe, fazendo crochê. Isso me chamou a atenção. E desde aí eu fiquei bastante interessada. E eu não sei se ela deu uma agulha para mim, alguma coisa assim, sei que eu tinha uma agulha na minha casa. E como minha mãe costurava, tinha uma daquelas máquinas manual, eu peguei a agulha, linha de costura, olha a inocência, e tentando fazer crochê. E assim ela me ensinou um pouco, uma correntinha, alguma coisa assim. E com o passar do tempo, eu vi numa banca de jornal os fascículos que tinha. Uma época tinha fascículos que se colecionavam, e tinha um fascículo que chamava Fada do Lar, se eu não me engano. Acho que é Fada do Lar. É, ou Fada do Lar, ou Toque, alguma coisa assim. E ensinava a fazer tricô e crochê. Eu comprei isso, acho que ainda tenho esse fascículo guardado. E assim foi. Tentei, comprei uma lã, depois comprei uma linha e tentei. E ali também eu aprendi e continuei aprendendo o crochê e o tricô também, que o tricô é feito com duas agulhas. E assim, depois comprei outros fascículos e assim fui me aprimorando. E depois, muitas vezes, eu fiz toalhinhas de crochê, fiz blusas de crochê e de tricô, e que muitas vezes ajudou bastante na renda na minha casa. Então, eu vejo assim que qualquer tipo de atividade artesanal, desde que você interaja, que você consiga ter a paciência, a habilidade para fazer, eu acredito que é de muita valia. Especialmente quando as pessoas são muito nervosas, ansiosas ou deprimidas, mesmo com alguma deficiência, alguma necessidade especial, eu acredito que é de muita importância, de muita valia o artesanato, qualquer tipo de atividade, que são imensas as possibilidades. Especialmente se for assim, se for alguma atividade que você trabalhe com a mão, com as mãos para você vai usar a coordenação motora, eu acredito que é de muita importância, como se fosse uma fisioterapia. E assim foi, durante muito tempo. Durante 20 anos eu fui servidora pública e, paralelamente, eu continuava fazendo os meus artesanatos, crochê, tricô, sempre aprendendo uma ou outra coisa. E quando eu fui 10 anos servidora pública como bancária, e depois que eu saí do banco, eu passei no concurso da Polícia Civil e como escrivã de polícia. E mesmo assim, eu continuava fazendo artesanato, até porque é uma função muito estressante. O ambiente, né, é pesado, carregado, né, ambiente policial. Mas assim era a carreira. Mas chegou num estágio que realmente era muito estressante, que eu acabei pedindo exoneração. E depois disso, numa viagem de férias, numa excursão com uma amiga, eu fui para uma cidade que tem termas em Santa Catarina, em Piratuba, e lá tem termas, então é uma cidade pequena, bem aconchegante, e a cada lugar que eu passava, as lojas, eles vendiam toalhas, porque é uma cidade como se fosse um balneário, né? Termas, mas para bastante gente de idosos, gente de idade, né? E tinham toalhas, eles bordavam toalhas com nomes.
assim, a cada lugar que eu passava eu comprava uma. Então eu trouxe acho que 15 toalhas para sobrinhos, amigos, e assim eu achei uma atividade muito, nossa, muito bonita, muito delicada. E eu disse, quando eu me aposentar, eu quero fazer isso. E assim foi. Daí eu retornei e assim que eu me aposentei, eu comprei uma máquina de bordar, comprei uma outra máquina de costura reta e comecei e me apaixonei. E é da mesma maneira que eu amo fazer tricô e crochê, da mesma maneira também é, é muito prazer fazer o bordado, especialmente quando é bordado em aplique, que você coloca o tecido sobre a matriz, né? E você circula com a máquina, né? Faz o contorno do desenho e depois você recorta. Requer bastante paciência, né? Mas é muito gostoso. A mim me dá muito prazer em fazer isso e me acalma. E no momento que você está fazendo isso, eu acho assim, qualquer tipo de atividade, você não pensa em mais nada. Você não pensa em problema, você não pensa em dor, você não pensa em nada. Mesma coisa quando você está fazendo tricô e crochê. Porque é necessário que você conte os pontos. Então, enquanto você está contando os pontos, não vem nada na sua cabeça. Então, eu vejo assim, quando a gente está com, eu falo por mim, quando você está com algum problema, alguma situação que precisa ser resolvida, ou alguma situação de dívida, alguma coisa que você tem que fazer um pagamento por dia, você tem que cumprir alguma determinação, alguma coisa. A gente fica, você perde o sono, você não consegue pensar em outra coisa. E quando você está fazendo uma atividade, não. É incrível como que são os momentos de atividade de artesanato que você não pensa em mais nada. Especialmente quando você está fazendo peças, lembrancinhas, que requer, por exemplo, a colagem de pérolas, de miçangas. Você, nesse momento, você entra, parece que você entra num outro mundo, que você não precisa pensar em nada, em mais nada. E depois de que eu me aposentei, que eu comecei a minha atividade como artesã, eu montei o meu ateliê e continuei. Só que em 2012, meu pai teve um câncer de próstata, fez radioterapia, normal. Só que ele teve incontinência urinária, começou com uma demência. Ele faleceu ano passado, com 96 anos, em outubro. Mas durante todo esse tempo, na continuidade, ele teve tratamento. E aos poucos, a demência foi tomando conta. Às vezes ele queria insistir em voltar para casa, mesmo numa casa que morava há mais de 30 anos. Mas então, assim, a minha mãe, 86 anos, ele, o ano passado, 96, não tinha condições mais de ficar sozinho. Então, eu fechei meu ateliê e fui cuidar dele. Gente, vocês não sabem o quão importante foi o artesanato na minha vida, especialmente nesse momento. Porque para mim, acho que foi uma missão grandiosa ter cuidado do meu pai, claro que com a ajuda dos meus irmãos. Sempre que era necessário, eles estavam presentes e me ajudavam. Mas 24 horas eu que tinha que ficar com ele. Às vezes para levá-lo para consulta, para onde tinha que levar, e mesmo em casa para suas necessidades, né? A alimentação, para dormir. Às vezes ele rolava, caía da cama, mas ele andava com o andador. Mas mesmo assim você tinha que acompanhar, monitorar, porque às vezes ele já caiu, né? Então você tinha que ficar próxima e sempre atenta. E nesses momentos, às vezes, de cansaço, de tristeza, de sensação de impotência, que você não pode mudar essa situação. São situações que só quem vive sabe o quão, às vezes, desgastante e de tristeza mesmo. Porque acho que, assim, quem já passou por isso sabe. Não é como se você cuidasse de uma criança grande. Então, nesse momento, nos momentos o espaço de tempo, quando às vezes ele dormia, quando ele estava sentado na varanda conversando com a minha mãe, os momentos que eu tinha de um espaço de tempo que eu fazia os meus artesanatos, as minhas encomendas que eu tinha, não era como era no ateliê, mas continuava e ainda continuo. Agora, inclusive, estou retomando
a minha rotina normal, mas de trabalhos. Mas nesse momento foi crucial a atividade do artesanato, que além de proporcionar para você preencher o teu tempo, que é um tempo enquanto você não está preocupada, desgastante com a situação em si, você está voltando para si, com as suas coisas, em contemplação e até em oração. Especialmente no momento que eu fazia terços. Os meus terços, que eu comecei a fazer um terço para mim. Eu vi na internet, no YouTube, falei, vou fazer um terço. Até porque eu gosto bastante da oração, né? E fiz um terço para mim, daí fiz um terço para presentear, daí presenteei mais uma outra pessoa, e assim começaram as encomendas. Daí eu comecei a fazer os terços também, que também é uma delícia. Então, assim, é difícil dizer que eu gosto mais. Eu amo de paixão fazer o bordado, amo, adoro fazer terço, amo fazer tricô. Então, assim, as lembrancinhas, então, assim, tudo aquilo que você tem possibilidade de criar, de produzir, e depois você vê o resultado, especialmente quando você entrega para a pessoa, que você vê a alegria de quem vai receber, ou a alegria de quem mandou, não tem preço. Não tem preço. Realmente é maravilhoso ter essa possibilidade. É claro que tem pessoas que não têm a disposição, não têm a paciência, porque tem determinadas atividades que requerem muita paciência, muito esmero, atenção. Por quê? Porque o acabamento é muito importante. E dependendo, se a pessoa tiver muita pressa, não tiver muita paciência para fazer aquilo, dependendo a peça que ela não vai. Mas no artesanato tem N opções. N opções. Tem pinturas, tem trabalho em madeira, tem trabalho em N coisas. Que a pessoa pode ver aquilo que com ela, vai combinar com ela e vai preencher o seu espaço de tempo e vai fazê-la crescer. Quantas pessoas nós conhecemos que eram um profissional liberal, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, daqui a pouco foi fazer uma comida, um bolo de pote, um bolo artesanal, uma comida exótica e se completa, ensina para outras pessoas, enriquece o seu dia a dia, a sua qualidade de vida e se sente melhor como pessoa, além dela ser produtiva e ter o seu crescimento profissional, espiritual e físico, às vezes, dependendo do tipo de atividade que faz, ela consegue ainda ensinar outras pessoas e melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Então, por isso que eu me sinto motivada a contar para as pessoas, a falar da minha experiência, o quão importante foi para mim na história, no cuidado com o meu pai. Que agora, que depois que ele se foi, é muito gratificante para mim saber que todo o tempo, tudo que despendeu de tempo, dificuldade para cuidá-lo, que eu penso que eu tenha dado a ele a contribuição, o carinho, o amor, a paciência que ele esperava de mim. E para isso, eu acredito, agradeço muito a Deus por eu ter a possibilidade de ter aprendido algum tipo de artesanato, que foram vários e são vários. Então, sempre que eu tenho a possibilidade de ensinar para alguém, falar do artesanato para alguém, eu vou estar fazendo. Porque isso eu acho que é gratificante e aquilo que é bom para você é muito melhor quando você consegue compartilhar, ensinar outras pessoas. Espero que tenha feito sentido para você essa minha reflexão, essa minha opinião, esse desejo de dividir com as pessoas aquilo que é bom para mim. Se faz sentido para você, compartilha, deixe seu comentário, dê sua opinião e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.